Hoje, temos a oportunidade de conversar com o professor Luiz Bevilacqua, grande contribuinte da ciência brasileira e referência no tema fractais no Brasil. Caro professor, agradecemos a sua disponibilidade em compartilhar um pouco conosco. Nossa primeira pergunta é uma pergunta um pouco mais abrangente. O que são fractais? Bom, fractais tem uma história, não é, Cristiano? E aí eu diria que pode ser desenvolvida a partir, eu diria até para incorporar um pouco o que nós temos feito, né, de em três direções, né, sobre três aspectos. O primeiro que foi o aspecto matemático topológico, digamos, da topologia, começou em 1910, por aí, com Hausdorff, né? Hausdorff e Beliakov. Eles desenvolveram, principalmente o Hausdorff, né, um novo conceito de geometria, né? Até então, a geometria tinha as dimensões clássicas, 1, 2, 3, números inteiros, né? E a partir de Hausdorff foi inventada, vamos dizer, ou desenvolvida novos conceitos de aproximação geométrica, né? E dentro desse conceito dessa topologia, né? Eles conseguiram propor uma nova geometria, digamos, um novo conceito topológico que levou a dimensões fracionárias. Vamos supor que você tem um tabuleiro, e nesse tabuleiro você encaixe, sei lá, 100 bolas, 100 bolinhas. Um tabuleiro de 10 por 10, né, cabendo 10 bolas para cima, 10 para baixo. Nós temos 100 bolinhas, 100 bolinhas azuis. Então, você diz para o professor que está diante do tabuleiro: olha, eu vou te dar aqui 10 bolinhas ou 12 bolinhas vermelhas e quero que você coloque essas 12 bolinhas vermelhas dentro do tabuleiro, indo de uma extremidade, de um lado ao outro. Bom, certamente uma da solução que essa pessoa fará é tira as bolinhas azuis e põe as vermelhas, né? E faz ali uma linha que une os pontos A a B. Aí ele diz o seguinte: bom, eu te dou mais 5 bolinhas e quero que você continue unindo A a B com essas mais 5 bolinhas. Há sempre uma maneira de você tirar mais bolinhas azuis e completar aquela linha, né, até chegar de A a B. Agora ele vai te dando mais bolinhas. E essa pessoa disse: bom, não dá mais, agora eu tenho que preencher esse plano, porque não dá mais para botar tanta bolinha vermelha, né, tirando as azuis, vai ficar um plano. Então ele diz: pois é, então você está transformando, está dizendo que é impossível você continuar com um objeto que tem uma dimensão, uma fileirinha de bolinhas vermelhas, tem que começar a ocupar uma área. Mas tem um outro companheiro do lado que diz: bom, eu estou conseguindo. E realmente ele conseguia tantas bolinhas que eles davam e ficava sempre aquela linha. O que ele fazia? Botava uma bolinha em cima da outra, na linha vermelha. Entende? Então ele construiu uma outra dimensão, que não é 1 e que não é 2 também. Então essa pessoa estava construindo um fractal, digamos assim, do ponto de vista geométrico. Bem, então essa foi uma primeira linha. Depois começou essa teoria a ser divulgada e começaram a observar que, espera um pouquinho, mas isso aí existe na natureza. Uma couve-flor ou um brócolis romanesco é um fractal, porque ele começa com uma geometria e essa geometria vai se reduzindo, né, mantendo a mesma forma e compondo um novo objeto. Então, quem sabe a natureza também tem essa intuição da fractalidade, pelo menos em certos objetos. E aí começaram as árvores, né, como vocês têm estudado, né, e outros tipos de objetos. E isso, então, desenvolveu uma outra aplicação, ou melhor, a aplicação dessa geometria a sistemas biológicos. Eu acho que começou principalmente com biologia, né? O pulmão, por exemplo, né? O pulmão, eu tenho trabalhado, um dos meus primeiros trabalhos de fractais foi sobre isso, né? Se você pega uma bolinha, um pedaço de papel e amassa, né? Ele vira uma bolinha, né?
Então, e quando você abre, você tem uma geometria com papel meio amassado, e esse papel amassado tem uma topografia que tem certas características que podem ser fractais. Isso simula um pouco o pulmão, não é? Essa ideia partiu com um trabalho que nós começamos, depois foi interrompido, porque eu tive que ir para o governo e não tem continuidade, mas com o professor da UFRJ, né? Que trabalha na área de pneumologia, né? De modo que ele me dizia, olha, se você abrir um pulmão, não é, ele vai ocupar uma quadra de tênis. Caramba, que área espetacular, né? Por exemplo, precisa disso para você aproveitar as trocas, né? de vitais, né? da absorção do oxigênio. Bom, então essa foi uma outra linha, isso começou a desenvolver do ponto de vista de sistemas físicos, biológicos, né? Tentativa de caracterizar essa dimensão fractal, e daí o Cristiano começou a explodir em outras áreas, né? Em música, em quantas palavras se usam, né, numa língua, né? Há certas curiosidades, né? Isso foi sendo desenvolvido, passou para artes também, quer dizer, existem Mandelbrot foi um dos grandes divulgadores da geometria fractal, não é? Inclusive em vários aspectos, né? E a arte é uma delas, tem desenhos belíssimos que se fazem a partir dessa repetição fracionária, né? Em dimensões cada vez menores, né? Com padrões fantásticos, né? E teve esse grande desenvolvimento, né? Tanto na área de arte como na área de biologia, na área de, inclusive, física, formação de padrões de cristais, né? Como é que eles se formam, e passou, inclusive, para a área de divulgação, mas mais de televisão, de imagens, né, que se programam em televisão, em cinema, etc., porque nuvens são fractais, certas paisagens têm características fractais, etc. Bom, isso foi sendo desenvolvido nessa direção, né, e teve um progresso extraordinário, né? Mas pouquíssimo tinha se falado de outras aplicações, né? E não nem são outras aplicações, mas principalmente outros modos de encarar, de enfocar esse tipo de geometria. Bom, então veja o seguinte, Cristiano, quando o engenheiro olha essas figuras, principalmente as figuras de Corf, as triáticas de Corf, não pode evitar dizer isso é uma mola. E daí surgiu, então, essa teoria que a proposta que nós estamos desenvolvendo, né? Fico muito satisfeito de você estar junto e seus colegas, porque essa foi realmente uma novidade que desembocou, inclusive, em novas perspectivas, não é apenas do ponto de vista teórico ou instrumental, ou mesmo de determinação com novos métodos, né? De coisas que não são conhecidas, mas de investigação de coisas que não são possíveis de serem feitas com outros approaches, com outras teorias. Então, é mais ou menos esse o resumo, né? Isso tem sido desenvolvido com bastante vigor em várias partes do mundo, não tanto do ponto de vista teórico como de aplicações, né? Em medicina, tem muita coisa em medicina, né? Na área de patologia, inclusive, né? De artes também, enfim, e de engenharia, que nós podemos também comentar um pouquinho mais. Então, esse é um pouco o resumo, não é? Que eu podia te dar, né? Dos fractais e como ele entrou um pouco no nosso contexto, né? Perfeito. E, eu acho que a gente vai entrar um pouco mais em cada assunto com as próximas perguntas. Inclusive, a próxima tem a ver muito com essa questão do Mandelbrot, né? Que cunhou esse termo fractal. Então, inspirado nisso, a gente perguntou, é possível marcar um ponto no tempo onde podemos dizer que os fractais foram descobertos ou propostos? Olha, eu não posso dizer isso com precisão, mas eu posso te dizer o seguinte. Esses primeiros trabalhos de Hausdorff são trabalhos teóricos, né, que inventaram, vamos dizer, ou propuseram essa geometria fracionária, né? Eles datam do começo do século passado. Isso depois passou por um período, mas eu não sei, desconhecido, mas um pouco encoberto, não é? Porque mais alinhado com o pessoal de topologia.
E a partir dos anos 50, 60, por aí, começou a haver essa redescoberta dos fractais, eu acho que muito impulsionado pelas facilidades computacionais. Porque uma coisa é você ter desenvolvimento teórico, isso é bonito, né? Tem uma beleza intrínseca fantástica, mas quando se começou a partir para aplicações, isso só foi de fato possível quando se teve acesso, né, a sistemas computacionais que puderam reproduzir esses fractais de uma maneira artística, de maneira útil para outras aplicações. Eu acho que a computação deu um impulso, né, fantástico na área de fractais, né? O próprio Mandelbrot, ele trabalhava pela IBM, né, de modo que tinha muito acesso a essa a parte computacional e a programação e a outras pessoas que o ajudaram, né? Mas eu diria que não foi só isso, porque o instrumento deu muita força a isso, mas foram sendo descobertas, né, novos sistemas ou novas configurações que se prestavam muito a fractais. Meios porosos, por exemplo, né, e a ocupação de meios porosos por certos tipos de fluido, né, eles determinam, né, certas estruturas fractais que podem caracterizar alguns tipos de enchimento, né? A formação de cristais a partir de deposições também de moléculas, né, também formam árvores fractais. Então, começou a haver a caracterização de certos fenômenos físicos e a cada tipo de fractal pode ser associado um determinado tipo de fenômeno, o que é um instrumento muito importante e útil, né, para a área de prática, de aplicações. Perfeito. Uma coisa que a gente teve curiosidade também é a questão de como foi o seu primeiro contato com esse estudo, com esse tema. Bom, o meu primeiro contato, como eu vou então explorar um pouquinho, que eu já disse resumidamente, o meu primeiro contato com esse tema foi a partir de um encontro com o professor Walter Zinn. O professor Walter Zinn é um pneumologista, eu acho que até aposentou, excelente, um pesquisador de primeiríssima qualidade, né? E ele trabalhava ele trabalha ainda, não, acho que aposentou, mas continua trabalhando na FRJ. E a área específica dele é pneumologia. Muito bem. Na época, isso por volta dos anos, no início desse século, né, fim da década de 90, começo da primeira década deste século, eu estava muito preocupado, tentando implementar com o maior vigor possível a interdisciplinaridade, a convergência de disciplinas. Porque, bom, eu vou me estender talvez um pouquinho mais, porque para entender bem isso tem que ter uma história por trás, porque senão parece que caiu do céu, nada cai do céu, viu? Tudo precisa ter muito esforço, muita cooperação, muita interação. Então, no fim da década de 90, o professor Abílio Diniz é um empresário, Abílio Baeta Neves, era diretor da CAPES. E eu conhecia, já tinha interagido com ele em outras reuniões de CAPES, há 10 anos atrás, antes, etc. E ele, naquela época, era diretor. E nós nos dávamos muito bem. E ele me telefonou e disse, olha, eu tenho aqui 4 ou 5 propostas de curso de pós-graduação que não foi aceito por nenhum comitê. Você sabe que a CAPES tem vários comitês, né? Comitê de biologia, de matemática aplicada, de engenharia, 1, 2, 3 e 4, etc, etc. Nenhum deles aceitou. Eu não sei o que eu faço com isso. Então, você que tem alguma experiência nisso, vem aqui me ajudar. Eu fui. E eram, de fato, 4 projetos que pareciam bons, né? Mas uniam biólogos com físicos com matemáticos. E a matemática não aceitava porque tinha biologia, o biólogo não aceitava porque tinha matemática e o físico não aceitava porque tinha os dois. Então, era uma confusão danada. Mas fazia sentido. Começava a ver, no fim do século passado, essa necessidade de interação entre pessoas. Bom, então, eu disse, bom, Abílio, isso aí nós temos que fazer um comitê ad hoc aí, convocar 5, 6 pessoas, né, que têm um pouco a cabeça aberta para fazer essa análise. E assim foi feito.
Mas, a partir daí, começou a acontecer um fenômeno interessante. Vários projetos começaram a ser representados dentro dessas novas perspectivas. Então, eu disse, olha, vamos fazer um comitê novo, interdisciplinar, porque são projetos que não podem ser encaminhados a nenhum desses comitês. Isso foi aberto. Né? Interessante também, como curiosidade, né? Você sabe o que explodiu naquela hora? Mudanças climáticas. Porque não podia ser feito somente por meteorologista, somente por matemático, somente por pessoa de física atmosférica, etc., nem inclusive ecossistemas. Então, aquilo explodiu. Explodiu tanto, né, que se tornou logo um comitê independente próprio. E o outro foi de matemática aplicada, né? Modelagem de sistemas com aplicação no uso de matemática. Né? Então, esses dois comitês cresceram muito rapidamente e os outros foram também acompanhando. Né? E isso, então, me estimulou muito, sabe? E eu fui, então, por circunstâncias, já no fim do século passado, dos anos 90, 98, por aí, né? Eu me aposentei no FRJ e fui para o LNCC, onde eu tenho vários colegas. Né? E isso foi no meio dessa grande explosão do conhecimento interdisciplinar. E o professor Olinto, que já tinha saído, mas ele foi o criador do LNCC, ele falou comigo, olha, eu quero que você vá para lá, mas eu quero que você estimule essas novas ideias de interdisciplinaridade. Né? E foi assim feito. Né? Então, a primeira coisa que eu me dediquei no LNCC foi a explorar esses temas interdisciplinares. E, anteriormente, a partir dessa atividade na CAPES, eu tive contato com várias pessoas de outras áreas. E um deles foi o professor Walter Zinn, que trabalhava na UFRJ na área biológica. E ele me explicou muito essas características do pulmão, né? E apareceu, né, dentro desse estudo todo, desse contato que eu estava tendo, né, as aplicações de fractais em biologia. Então, eu disse, Walter, vamos começar a estudar isso, né? Porque é interessante, o LNCC está começando uma pós-graduação, o objetivo é ter temas interdisciplinares, e isso aí é uma preciosidade, nós podemos... E ele aceitou muito essa cooperação. Mas, Cristiano, 6 meses depois eu fui convidado, e esses convites que a gente acaba não podendo aceitar, ir para o governo, para a agência espacial. Então, eu tive que abandonar tudo por 2 anos. Né? Então, aí começou a ficar tudo muito difícil, durante esse tempo já não tinha mais oportunidade, tinha começado isso no LNCC, com 2 temas ou 3 temas, que depois a gente pode conversar se você quiser. Um deles era fractais, né? E por causa dessa interação com o Walter, né? Nessa época eu não tinha ainda quase estudantes, né? Eu estava iniciando, então eu, com ele, né, a partir das interações com o Walter, eu escrevi um primeiro paper de fractais que se chama Fractal Balls. Fractal Balls, que foi publicado no Jornal de Matemática Aplicada, né, de modelos, de modelagem. Mas aí eu tive que interromper por causa dessa ida para Brasília. Bom, então, fui para lá, depois de sair de lá, voltei para o LNCC, aí retomei essas ideias, só que o Walter já tinha tomado outro caminho, eu também já tinha outra ideia, e surgiu, né, já tinha outras ideias, e surgiu, então, essa possibilidade que já tinha sido um pouco aventada por causa do Paperball, né, de uma análise que não fosse puramente geométrica, entende? Que envolvesse a dinâmica, porque nós olhamos para aquilo e dizemos, bom, mas isso são molas, isso aí a gente pode fazer osciladores dessas figuras, e quem sabe isso nos dá uma nova ideia, e o Marcelo entrou na área e deslanchou, né, esses trabalhos, trabalhamos juntos e continuamos trabalhando até hoje. Então, um pouco essa história, como ela nasceu, né, e está progredindo, foi interrompido um pouco, mas agora continua progredindo, foi nessa direção. Você mencionou o artigo Bolas Fractais, Fractal Balls, e
falou que é a questão das bolas que você amassa, e quando você abre o Isso. papel, ela Isso. representa o padrão fractal, não é mesmo? A gente queria saber Isso. quais foram os resultados desse seu artigo. Bom, eu vou completar isso com uma história recente também, de 2 anos atrás, tá bom? Agora, a história da publicação. Dificílimo publicar o Cristiano, muito difícil. A primeira resposta que eu tive foi: não, isso aí não serve para nada, o que é isso? Eu comecei a discutir, pessoas faziam uma pergunta, eu respondia, né? Até que veio uma resposta, isso eu lembro tão bem, né? Deve ter sido de uma pessoa já mais experiente, disse: olha, uma carta para o editor que ele me mandou, disse: olha, vamos deixar publicar. Quem sabe isso tem alguma aplicação, né? O trabalho está certo, tudo bem, mas quem sabe tem alguma aplicação, porque vamos deixar que... E foi assim. Eu tive apenas 1 ou 2 pedidos de uma cooperação, mas que mandássemos o trabalho, mandei, mas não teve muita repercussão, Cristiano, porque, veja o seguinte, aí é uma questão cultural que eu acho extremamente importante, né? E que nós estamos perdendo, de uma certa forma, não podemos fazer isso. O Brasil, ele sempre esteve, digamos, acompanhando, né? Posição de liderança no hemisfério sul é muito difícil. É muito difícil porque as pessoas não acreditam que possa sair alguma coisa boa do hemisfério sul que dê rendimentos, né? Rendimentos científicos, que eu digo. Isso tanto é verdade, o Cristiano, porque em novembro de 2019, acho que novembro de 2019, saiu um artigo, eu fiz uns comentários com umas pessoas, não sei se você tem isso, né? Em 2019, saiu no New York Times um repórter que se dedica à ciência, né? Que falta-nos muito no Brasil, aqui já pouquíssimos são aqueles que se dedicam à ciência, né? Ele publicou no New York Times, na seção de ciência, um artigo chamado Crumpled Balls, bolas amassadas, dizendo que 4 cientistas, 2 de Harvard e 2 de Berkeley, eles passaram alguns meses amassando bolas de papel. Que coisa espetacular, né? Quem podia imaginar que cientistas se ocupassem em amassar bola de papel? E depois eles abriam a bola de papel e procuravam invariantes. E esse artigo foi publicado na Nature, uma das revistas da Nature, colocando aquilo como uma coisa espetacular. Bom, o que eles fizeram foi a mesma coisa que eu tinha feito há 15 ou 16 anos atrás. Bom, eu digo, bom, isso é natural. Não citaram o fractal bonds. Eu fui lá ver o artigo, não foi. Esse meu artigo saiu em 2004. A primeira citação que eles têm é de 2005. É como se de 2005 para trás nada houvesse acontecido. Bom, aí eu escrevi para um deles, né, porque nesses artigos sempre vem o autor de correspondência. E escrevi para eles dizendo o seguinte, uma carta que eu acho que foi bastante gentil. Olha, interessante o trabalho de vocês. Eles faziam a mesma coisa, eles amassavam as bolas, depois abriam e verificaram invariantes, né, nesse tipo de geometria que se formava. E eu disse, olha, interessante, mas eu sugiro que vocês também analisem a característica fracionária dessas bolas, porque dependendo da energia com que vocês amassam, se amassam com muita energia ou pouca energia, vocês vão ter figuras e dimensões diferentes. Seria talvez interessante. Ninguém me respondeu, jamais. Eu também não insisti, porque eu vou ficar insistindo nisso. Mas é uma coisa característica dessa nossa aventura científica aqui no Hemisfério Sul, que raramente as pessoas nos dão algum crédito, a não ser que você conheça muita pessoa. Naturalmente, com o meu orientador, nós publicamos algumas coisas. Se você tem alguma amizade, então você vai para adiante, mais como um cooperador, né? Um cooperante, do que como um líder, né? Quer dizer, em geral, as coisas são nesse sentido, né?
Isso, digamos, nos deu essa visão recente de que realmente nós estamos sozinhos, nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Eu acho que isso é muito importante. Mas não deu sequência nessa direção. Eu estou agora com o Marcelo, nós trabalhamos muito em estruturas unidimensionais, mas nós estamos pensando em retomar agora, né, essas estruturas bidimensionais e aplicar essa técnica dinâmica também a essas estruturas bidimensionais. Começamos isso um pouco com um pesquisador da Petrobras, que fez doutorado na COP, o professor Nelson Bach, o Nelson Ebecken, e eu ajudei um pouco. Ele trabalhou então com fractais sobre imagens de radar, né? Verificando a geometria da superfície dos oceanos. Então, isso já foi um trabalho nessa direção, mas precisa ser mais elaborado. Então, para te dizer a verdade, essa linha de fractais de superfície, ela ficou, digamos, de molho, né? E agora nós vamos retomá-la, porque a questão dinâmica foi tão preciosa, tão interessante, que nós resolvemos dar mais força nessa direção. Com certeza, inclusive, essa era a próxima pergunta, a questão do que é a dinâmica fractal, quais os resultados que já alcançamos e se existe alguma expectativa para resultados futuros. Sim. Bom, então, vamos ver. Eu acho que isso aí é uma pergunta importante, porque ela abre uma nova perspectiva, né? Então, como eu te disse, quando se examinou quando retomamos essa pesquisa na área de fractais, no LNCC, né, o Marcelo era um doutorando lá, estava candidato a doutorado, se interessou por isso, né? Então, nós conversávamos muito e a primeira ideia foi essa: mas isso é uma mola. Se isso é uma mola, nós podemos fazer um oscilador. E um oscilador simples, né? E a primeira ideia, né, que foi abordada foram as estruturas das curvas de Corf, que são muito simples, né? De modo que essas curvas são fractais clássicos, simples, né? E formam uma sequência muito bem determinada. E nós dizemos, bom, vamos ver o que acontece com esses osciladores. Né? A gente toma uma dessas curvas, isso aí é um arame, esse arame tem um determinado módulo de velocidade, tem um determinado diâmetro, né, do fio, né? Tem características mecânicas do fio, a gente prende numa das extremidades, engasta, botamos uma massa na outra extremidade e dá um peteleco, né? Ou dá uma excitação inicial. E essa excitação, então, vai provocar um movimento. E esse movimento tem frequências. E a gente mede as frequências. Vamos examinar essas frequências. Muito bem. Mas aí são 3, porque são 3 deslocamentos independentes. Perfeito, Marcelo, são 3, tem toda a razão. Então, desenvolve aí as 3 excitações iniciais, 3 condições iniciais que vão gerar essas frequências que são independentes, né? Então, assim foi feito, nós iniciamos com uma rotação dessa massa, um deslocamento vertical, um deslocamento horizontal, ele fez vários testes, e realmente o que acontecia é que todas essas frequências, ou melhor, aí é o logaritmo da frequência em função do logaritmo da dimensão característica de cada um desses termos, né? Isso dava uma reta. Então, isso caracteriza o fractal, né? A geometria fractal, ela se desenvolve de uma maneira que os comprimentos se desenvolvem a partir de funções exponenciais, né? Que isso é característica de uma dimensão fractal, não é? De modo que é por isso que a gente consegue colocar. Veja o seguinte, essa é uma coisa interessante. Se você tem uma caixa, né? Uma caixa retangular, um plano, né? Aquele quadradinho que eu falei logo no início. E se você coloca por um buraquinho que você faz aqui do lado direito dessa caixa, vai metendo lá dentro um fio, e esse fio vai se distribuindo de uma maneira natural, não como se fosse espalhando naturalmente. Você
Para você enfiar uma quantidade enorme desse fio que tem para infinito, você vai ocupar a caixa toda. Então, se você quer preencher um espaço bidimensional com um fio unidimensional, você vai precisar de um comprimento infinito e ele vai ocupar a caixa toda. Se você dobrar esse fio de uma maneira particular, como nos casos da geometria de Corr, por exemplo, você consegue botar um fio infinito sem ocupar a caixa toda. São aquelas bolinhas que vão ficando em cima, lembra? Do início. Então, isso é que é um fractal. Né? Então, isso foi sendo desenvolvido, a dinâmica de cada um desses elementos, do elemento básico, depois do segundo elemento gerado, terceiro, etc. E o logaritmo da frequência, ou do período, que dá no mesmo, né? Em função de um elementozinho que vai se tornando cada vez menor, não é? Nessa sequência de Corr, ela dá uma reta. Tanto para a frequência com excitação, uma torção na extremidade, no momento, como no deslocamento vertical, como no deslocamento horizontal. Todos eles digamos, essas curvas que são retas, na realidade, né? Elas são paralelas, né? E a inclinação dessas curvas as inclinações estão relacionadas com a dimensão fractal de Corr. Né? Existe uma relação bastante característica, bastante bem determinada entre a inclinação dessa curva e a inclinação que corresponde à dimensão fractal de Corr. Né? Então, nós temos, está correlacionado, né? A dinâmica, né, os períodos desses elementos, desses osciladores, eles se alinham, não é? O logaritmo, né, versus o logaritmo, eles se alinham ao longo de uma reta, e a inclinação dessa reta nos dá a dimensão fractal. Isso foi feito para vários tipos de curva de Corr, né? Tanto a quádrica como a triádica e outros tipos de curva, de modo que nós tivemos uma dimensão bastante característica. Então, como eu estava te dizendo, né, nós resolvemos operar com esses arames, né, e esses arames com uma massa na extremidade, fixa na outra, um oscilador simples, e determinar as frequências ou os períodos desses osciladores, né, numa sequência de Corr. E isso nos permitiu determinar essa dimensão fractal, a relação entre os períodos, né, e a dimensão de Corr. Inclusive, nessa questão da dimensão fractal, a gente fez uma pergunta assim, o que é a dimensão fractal e como que a gente pode interpretar esse conceito? Como é esse tipo de entrevista, eu acho que atinge um público que é bastante diversificado, né? O que eu posso dizer, a dimensão fractal, em primeiro lugar, objetivamente, o que é uma dimensão fracionária, né? Então, nós temos uma boa noção do que é que é uma linha, dimensão 1, uma linha, dimensão 2 é um plano, 3 é um espaço tridimensional, um cubo, 4 são hiperespaços. Então, isso são conceitos que são fáceis de se observar, né? Agora, a dimensão fractal, ela pode ser definida teoricamente, né, topologicamente, a partir das propostas do Hausdorff, né, que é um limite onde você salta de zero para infinito de um determinado parâmetro, né? Mas eu prefiro, digamos, para deixar talvez mais intuitivo, o que é a dimensão fractal, a capacidade que você tem, a dimensão que você atribui a uma determinada estrutura, uma determinada linha, né, de tal forma que você possa dobrá-la, né, de uma maneira conveniente para preencher um espaço bidimensional para unir dois pontos num espaço bidimensional sem preenchê-lo totalmente. Entendeu? Quer dizer, é essa a ideia. Você pode colocar dentro de uma caixa, né, um
um fio, né? E se esse fio de comprimento infinito, né, ele preencher a caixa toda, ele tem dimensão 1, porque você não pode preencher uma caixa toda com uma dimensão diferente de 1 se você tem um fiozinho. Mas se você dobra esse fio de uma maneira conveniente, você pode ter preencher essa caixa com um fio infinito sem ocupar a caixa toda. Então, como é que você dobra esse fio? Você dobra não como se fosse um conjunto de elementos com uma dimensão, mas um conjunto de elementos com outro tipo de dimensão, que é uma dimensão fracionária, né? Quer dizer, você vai colocando no espaço finito coisas com dimensões infinitas, né? Se você quiser uma imagem mais, digamos, completa, ou diria completa, mas mais ilustrativa, lembra do primeiro exemplo das bolinhas que são colocadas num plano. Se você quer colocar nesse plano, substituir as bolinhas azuis por bolinhas vermelhas e aumentando o número de bolinhas vermelhas, vai chegar uma hora que você tem que ocupar esse espaço no plano. Você não vai conseguir colocar essas bolinhas uma ao lado da outra numa linha nesse plano. Mas se você começar a colocar essas bolinhas uma em cima das outras, né, então você consegue preencher. Então, essa é uma imagem do que é uma dimensão fractal que eu posso te dizer agora, entendeu? Interessante. E agora falando assim mais do próprio estudo de fractais, a gente tem até uma curiosidade aqui, que a partir da segunda metade do século passado, tivemos um crescimento exponencial na quantidade de publicações científicas relacionadas ao termo fractal. Nós identificamos que na virada do século, houve uma manutenção na quantidade de publicações que gira em torno de 40 mil publicações ao ano. Qual é a sua opinião sobre o cenário atual de estudos sobre fractais no mundo e no Brasil? Bom, eu queria, então, Cristiano, voltar um pouquinho a essa nossa conversa, essa nossa proposta. Nós ficamos, em particular, porque eu já estou ficando velho, né? Que vocês é que tem que tocar esse mundo lá fora, né? Mas eu fiquei muito concentrado na área de dinâmica de fractais. Existem alguns trabalhinhos de dinâmica de fractais, mas com outra perspectiva. Dentro dessa perspectiva que o Marcelo está abordando e o grupo de vocês do Fractalize estão abordando, não existe nada que eu conheça. Então, vocês são pioneiros. E o pioneirismo é muito difícil, principalmente vindo aqui do Hemisfério Sul. Um exemplo, que é por isso que eu falo sobre esse exemplo das bolas fractais, desse paper que saiu há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na Science, né? Na Science, não, na Nature, mas da revista Nature, que trouxe como grande novidade, que foi para o New York Times, como amassar bola de papel fosse uma coisa espetacular. Bolas de papel nós amassamos há 15 anos aqui. E nunca ninguém deu a mim pelota para isso, né? Inclusive, o Cristiano, nesse paper que é muito interessante, desses pesquisadores, eles não têm nenhuma conclusão mais concreta a partir de aplicações biológicas. Eles dizem o seguinte: isso será muito importante, por exemplo, para pesquisas sobre formação do DNA. Mas não tem nada concreto. Isso você pode dizer a partir de qualquer pesquisa, que ele será muito importante a partir das pesquisas na origem do universo. Bom, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, enfim, isso pode ser dito. O que é importante é que, nesses países do Hemisfério Norte, novidade, breakthroughs, né? Quer dizer, coisas que não são bem estudadas ainda, são valorizadas com perspectivas que podem dar certo ou podem não dar certo, né? Mas são ideias que merecem ser exploradas. A nossa perspectiva aqui no Brasil, né? Eu posso falar um pouquinho disso também mais adiante, tanta coisa, mas a perspectiva nossa é de seguidores, né? Nós, por várias razões, porque de fato aparecem vários exemplos, alguém pode me dizer, pois é, mas você publicou em 2004 um paper sobre bolinhas de papel que todo mundo esqueceu, ninguém deu bola. Vem pessoas de Harvard, de Berkeley, publicam há 2 anos atrás, e isso é uma explosão, vai para os jornais.
Pois é, a vida é assim, fazer o quê, né? Agora, não deu bola também, esses 14 anos atrás, sabe por quê? Porque nós não acreditamos em nós mesmos. Porque não teve ninguém no Brasil que disse, pô, que boa ideia, quem sabe a gente pode explorar isso por aí. Não. Ou quem trabalha, são poucos que trabalham de fractais no Brasil, preferem seguir o mainstream, né? Vão no que está pelo mundo afora. Então, fica muito difícil de você trabalhar, mas não podemos desistir. E eu quero te afirmar ainda o seguinte, quais são as vantagens, é por isso que eu quero me dedicar mais, e tenho me dedicado mais a essa parte da dinâmica de geometrias fracionárias. Por que, Cristiano? Primeiro, porque sendo uma caracterização dinâmica, né, ela envolve não apenas a geometria, como acontece com a grande maioria dos casos, a esmagadora geometria, dos casos a geometria, né, mas também a dimensão do arame, a sua espessura, né, o módulo de elasticidade do arame e a massa do arame. Pelo menos essas três novas variáveis entram. Então, a dimensão fractal não depende apenas da geometria, vai depender da massa, vai depender da modularidade, vai depender da geometria interna do fio. Então, isso dá uma riqueza enorme, porque você pode, então, dizer que, do ponto de vista geométrico clássico, como preconiza atualmente a teoria de fractais, isso tem uma dimensão D1, mas se você incluir a módulo de elasticidade desse fio, ele pode ter uma dimensão D2, pode ter outra dimensão. E, além disso, o que acontece na natureza? Você está trabalhando com árvores. Essas árvores, nessas bifurcações, têm diâmetros diferentes. Não é? As bifurcações que são adotadas na geometria clássica de fractais não incluem essa variação da dimensão diretamente. Né? O Mandelbrot tem uma proposta que faz, então, uma geometria paralela, né? A geometria linear dos comprimentos e uma geometria que envolveria uma outra sequência de diâmetros, mas não estão imbricadas. Na dimensão dinâmica, isso é um conjunto, isso não pode ser separado. Então, você pode ter a dimensão fractal, que envolve a geometria clássica, né, da topologia do arame, né, da figura, a dimensão geométrica, né, do diâmetro desses objetos, a massa desses objetos e a modularidade desses objetos, que eles são objetos reais. Essa teoria da dimensão fractal dinâmica é uma teoria que diz o seguinte: nós estamos analisando objetos reais, não objetos puramente geométricos. Então, é de uma riqueza enorme. Além disso, como ela envolve alguma coisa que é concreta, como esses osciladores, você pode determinar uma sequência fractal, né, a partir de experimentos. Você vai para o laboratório e faz a investigação da dinâmica desses osciladores e você tem as dimensões fractais. É uma coisa espetacular. Outra observação importante é que, como eu já comentei anteriormente, nós temos três verificações, né? Uma de momento e duas de forças, uma vertical e horizontal. Essas verificações têm características bastante diferentes, viu? Principalmente a do momento em relação às outras duas, as duas forças. Então, se você tem uma formação aleatória de fractais, porque, em geral, quando se fala de fractais, sem se dizer explicitamente, admite-se que todos esses termos da sequência são autossimilares, né? Eles podem ser gerados um a partir do outro com uma montagem autossimilar. No entanto, eles podem não ser autossimilares. Você pode ter uma formação aleatória dessas vários elementos dessa sequência. A dimensão clássica não vai distinguir. A dimensão clássica diz, são todos fractais com tal dimensão. Vamos supor que você tem aí a dimensão da triádica, né? Então é a mesma dimensão com 1,2, 5, 6, etc. E não importa se é aleatório ou não é aleatório.
A dimensão fractal dinâmica vai dizer o seguinte, olha, a dimensão fractal mais próxima, vamos dizer, o que caracteriza é a da triádica, como vocês estão dizendo, fazendo exames geométricos. Né? Mas ela é aleatória. Quer dizer, você consegue um resultado com a resposta dos períodos, né? Quando você dá a excitação de um momento na extremidade, de uma torção, né? E outra resposta quando você dá uma excitação puxando o fio, dando um deslocamento horizontal. Nesse deslocamento horizontal, você não obtém uma curva perfeita, você obtém uma série de pontos em torno de uma reta, que é a reta da dimensão fractal clássica, mas não é um resultado exato. Então, com esse resultado, você diz, isso é um fractal sob um certo ponto de vista, né? Mas não é um fractal perfeito. Então, nós estamos propondo nova terminologia até disso, né? Fractais perfeitos, fractais que não são perfeitos, etc. Né? Aleatórios. Então, é de uma riqueza que não tem tamanho. E, no entanto, você não consegue colocar isso em evidência, né? Mesmo tendo alguns pesquisadores no Brasil que trabalham um pouco sobre isso, né? Mas as pessoas, isso não está no mainstream. E você sabe por quê, o que já em parte, pelo menos, porque para você publicar essas teorias novas, você não tem espaço. Se você dá põe uma pedrinha na teoria antiga, você publica em revistas de grande prestígio, portanto, conta para o seu currículo. Não, hoje isso é importante, você tem que ter lá o fator não sei que número, né, de publicações. Então, nós vivemos nesse impasse, né, de número de publicações e novidades, né. Felizmente, esse critério de número de publicações está sendo posto em dúvida, né? Inclusive internacionalmente. Esse ano, em abril, eu participei de um evento na Academia Europeia de Ciências e um dos oradores, né, foi um professor alemão que dirige uma entidade alemã bastante importante. Ele disse: no meu laboratório não se faz mais contagem de papers. Aqui não se conta com os papers. A gente quer saber o que você publicou de melhor. Então, isso é que a gente vai examinar. Felizmente, eu acho que nós estamos saindo disso, que está até comercial, né? Porque tem gente que paga para publicar, e são caros, né? $600 mil às vezes para publicar. Isso é uma maluquice. Bom, mas então isso é uma coisa à parte. Então, fractais, a dinâmica de fractais é muito, muito rica, né? Você pode fazer fractais, simular nessa sequência de core ou de outros quaisquer, né? Você pode simular, então, a variação não só da geometria, mas também a variação do diâmetro, a variação da massa, do modo de elasticidade. Inclusive, com essa técnica pode-se determinar a dimensão fractal de objetos bastante complexos, né, variando com algum desses parâmetros. Nessa questão que você comentou sobre a valorização do estudo mais, como se diz, mais exploratório, mais breakthrough, o que, na sua opinião, pode ser feito em relação a isso aqui no Brasil? Esses problemas que a gente tem. Você fala sobre a valorização dos trabalhos, dessas coisas. Bom, o que se pode fazer é realmente junto à CAPES, né? E as pessoas começarem nas suas próprias instituições, né, a não examinarem nem fazerem a promoção, né, a partir desses critérios, né. Isso pode ser feito. Você sabe que, bom, não sei se você sabe, mas em 2005 eu fui convidado pelo então ministro da Educação, aliás, foi o secretário, o professor Nelson Maculan, que era da FRJ, e naquela época era secretário de Educação Superior no MEC, e ele me convidou para iniciar uma nova universidade no ABC, no UFABC, né? E nós começamos lá com um grupo grande de professores, etc., no UFABC. E depois, então, eu tem uma história longa aí, mas enfim, por um período eu fui reitor da UFABC. E nesse período nós estávamos numa campanha grande de contratação de novos professores, começava do zero, então nós tínhamos contratação de novos professores e havia um instituto que tinha sido criado
que era o Instituto de Neurociências, que eu acho que é uma área que está explodindo. Acho que toda universidade devia se dedicar, pelo menos em parte, a esse tema. Bom, então, abriu os concursos nessa área e nós tivemos vários concursos. Uns 2 ou 3, eu participei no primeiro deles, né? E tivemos vários candidatos, né? E nessa seleção, na primeira seleção foram logo 5 ou 6 candidatos, pessoas excelentes, né? E numa dessas apresentações, né, era até uma moça, ela fez lá a proposta de pesquisa dela, porque tinha um currículo, tinha um exame neural, etc. E depois nós ouvimos a proposta de desenvolvimento científico que ela estava alinhavando para ser desenvolvido no FBC. Então, ela disse, e depois tem a fase da arguição. Mas, no fim da apresentação dela sobre a proposta, ela disse que ela tinha feito, aliás, isso foi a proposta do histórico dela, o que ela tinha feito nos últimos anos, né, como pesquisadora. Era uma jovenzinha, tinha se formado há 3 ou 4 anos no doutorado, mas estava num projeto de pesquisa, acho que era na USP ou na Unifesp, né, num grupo de pesquisa, etc. Já tinha doutorado e tudo. Então, ela disse, mas não era isso que eu queria fazer. Bom, todos os examinadores fizeram a pergunta, eu fiquei com isso na cabeça, então eu perguntei para ela, escuta, mas não era isso que você queria fazer? Mas por que você não fez o que você queria? Então ela me disse o seguinte, professor, eu queria me dedicar muito à interpretação neurológica dos sonhos, o que acontece na cabeça das pessoas quando elas sonham. Mas é muito difícil de publicar, tem muito pouca pessoa publicando no mundo, né, nisso. É uma área ainda em desenvolvimento, né? E se eu me dedicasse a essa área, eu teria agora, nesses últimos 3 ou 4 anos, só 2 papers. E, professor, com 2 papers você não é contratado para universidade nenhuma. Então, ela se dedicou, ela abandonou o sonho dela, né? Quer dizer, aquilo que ela realmente tinha maior interesse em desenvolver, para uma questão burocrática de número de papers para poder ser aceito. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo total. Então, eu acho que é preciso mudar rapidamente isso, né? É preciso que a gente examine o conteúdo daquilo que as pessoas fizeram. O meu trabalho foi esse, né? Então, isso é que eu quero que vocês examinem. Né? Não é se eu tenho 9, 10, 15. E olha, era impressionante. Vários comitês daquela época, Cristiano Vido, dos componentes das bancas, né? Conversando, bom, a gente distribuía os currículos por vários professores e a conversa começava assim, olha, esse aqui tem 20 papers publicados, o teu tem quanto? Eu disse, vamos parar com isso, meu Deus do céu, não é número de papers, mas isso entra, é cultura, né? Passa a fazer parte da nossa cultura. E realmente é muito mais fácil você publicar quando você está na corrente em andamento, no mainstream, do que publicar quando você tem novidade. Então, o que se faz, na realidade, é bloquear novidade no Brasil. Isso não pode continuar assim, não pode. E agora, algumas últimas perguntas, mais assim, sobre, mais gerais. Assim. Então, qual a importância, na sua opinião, dos fractais para a ciência, principalmente nas questões que a gente já não discutiu? Imagino que tem muito mais aplicações que podem ser encontradas na biologia e em outras áreas. Bom, eu acredito, e essa aí é uma das aplicações que, 2 ou 3 que são extremamente importantes. Eu acredito, primeiro, toda a formação de certos objetos biológicos, né? Não só biológicos que são macros, como árvores, como vegetais, né? Como redes sanguíneas, né? Mas também objetos que são já a nível molecular. Né? Isso está ainda em desenvolvimento, mas eu acho que é uma área que pode ser explorada, né? Ainda provavelmente com muitos dados positivos, né? Na parte mesmo molecular, formação de DNA, etc. Eu acho que a biologia continua sendo tanto em figuras de macros, né? Vegetais, redes sanguíneas, né? Redes neuronais, né? Neurônios, no cérebro, formação do cérebro, etc., como na parte mais celular, mais a dimensões menores. Né? Existe uma outra
uma outra área também nessa área biológica, que essa eu não conheço bem, mas algumas pessoas têm explorado, são padrões de eletroencefalograma, por exemplo, né, de certos padrões que são obtidos eletronicamente, se esses padrões têm uma característica fractal que pode indicar algum tipo de doença. Né? Eu acho que isso também seria uma das áreas importantes. Então, esse é um setor. O outro setor que eu acho que é importante é a parte de geologia. Isso o Marcelo tem trabalhado com a Petrobras. Todas as formações geológicas, né, que aparentemente também têm uma característica, ou podem ser caracterizadas a partir de uma geometria fracionária. Né? Então, a determinação da idade, a determinação de tipo de depósito ao longo dos milênios, né, pode ser caracterizada do ponto de vista fracionário também. Essa outra área que o Gil também começou na sua tese, que é a superfície do mar a partir de eventos como chuvas, como vento, como outros tipos de fenômenos, né? Eles podem ser examinados também a partir dessa formação desses padrões fracionários. Se tem algum padrão fractal que caracteriza chuva, por exemplo, caracteriza vento. Né? Outra coisa muito interessante também, o Cristiano, que foi examinado pelo Pelon, o professor Pelon, que trabalha com o Gil, são as enchentes na Amazônia. Né? Quer dizer, quando os rios estão em uma determinada nível, né, você tem o contorno das margens, né, tem uma determinada dimensão fractal. A partir que essas cheias começam a se manifestar, essas dimensões mudam. Então, isso também pode ter uma característica de nível do rio ou nível de marés também. Então, são outras áreas que bastante importantes de serem examinadas, em toda essa parte geológica. Né? E tem uma outra também, eu não sei se poderá ser examinada também aí no futuro, que são padrões que começam a acontecer no próprio universo, né? Quer dizer, do ponto de vista de astrofísica. Né? Existem algumas aplicações de astrofísica, né, que são também interessantes, né? Eu acho que poderiam ser examinadas. Né? E tem uma terceira, que aí eu vou passar um pouco para a nossa área de engenharia, pelo menos uma. Sabe o que é? Rede de distribuição de esgoto e água, em que você varia diâmetro e comprimento. Quem sabe uma característica fractal envolvendo aí, e nós podemos fazer isso, né, com essa nova dimensão, né, que é a dimensão mais completa, né? Então, envolvendo não só o comprimento, mas o diâmetro dessas tubulações que formam uma rede fractal, como vasos sanguíneos, né? Inclusive verificar ou comparar isso com a distribuição de vasos sanguíneos, se há uma relação de otimização de distribuição de alimento, né? Ou de troca de substâncias, né? Com a variação desses diâmetros, né? E dos comprimentos. Eu acho que é uma outra aplicação possível. Eu acho que está aberto, né? Fora as clássicas que vão em andamento, mas eu examinaria mais essas outras que envolvem também outras características geométricas, como todos os vegetais, os sistemas biológicos e também esses sistemas que são de distribuição de água, esgoto, outras coisas que possam aparecer nas áreas de engenharia. Né? Perfeito. Mais nessa linha da visão mais adiante, a gente queria perguntar, para finalizar, como você enxerga o futuro e o papel dos fractais. Bem, é difícil dizer isso porque, né, eu acho que não existe o Cristiano da ciência lugar para dizer fechou, não tem mais lugar. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, viu? Então, eu vejo primeiro o seguinte, o futuro de fractais, o futuro assim, imediato, ou bem próximo, não é? Examinando essa associação com a dinâmica dos objetos, é enorme. Né? Tem uma abertura fantástica, não apenas com as linhas, mas agora com superfícies também.
vai dar uma complicação maior. Mas, olha, com sistemas computacionais disponível hoje, nada é intransponível. Viu? Então, eu acho que deve caminhar nessa direção. Eu acho que a maior fonte de abertura para análise eu não diria só de dinâmica, mas de objetos fractais, né, é a incorporação das propriedades físicas, né, desses objetos na própria dimensão geométrica. De modo que isso eu acho que deve ser explorado, eu acho que isso aí vai dar um impacto enorme, né, no desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive para a determinação mais fina, não é? Mais detalhada de propriedades biológicas. Né? Será que essa dimensão fractal de uma árvore, por exemplo, ela utiliza a distribuição de seiva, né? pelos vários folhas e pelos vários elementos desse vegetal? Então, eu acho, por que os vegetais são assim, outros não são, né? Como é que uns caracterizam de uma forma e outro de outro? Eu acho que isso vai dar uma abertura enorme, né? E eu aposto muito nisso, viu? Agora, é uma coisa que eu acho que vocês devem lutar muito, porque é importante, e vou dizer, é difícil porque os bloqueios, eu não acredito nem, Cristiano, quer dizer, eu não quero fazer mau juízo dessas pessoas, que esses bloqueios sejam propositais, né? Mas são mais assim não sei, um desprezo não é a palavra, mas a pouca importância que dão. Mas esses caras não têm ciência, não. Eles estão fazendo coisinha dele lá, deixa eles fazerem. Tá? Então, é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que mostrar a nossa presença. Eu temo muito do resultado dessa nossa cultura de ir sempre como seguidores. Nós temos que abrir novas linhas, né? Nós temos que não estar apenas no mainstream, que é importante a gente cooperar com todos, eu não estou dizendo que não seja, mas eu acho que a gente tem obrigação também de que quando há essa oportunidade, quando acontece algum fenômeno, alguma inspiração, alguma coisa que a gente observe, né, que traga resultados novos, não vamos ter medo, não. Vamos né, colocar dentro dessa linha, né, e ir para frente, né, dizer que nós podemos também. Tá? Vocês podem muito. Então, professor, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. E conte sempre comigo, sempre que eu puder ajudar. Com certeza. E por essa ajuda, né, na divulgação e na difusão desse assunto tão fascinante, né? Todo mundo adora trabalhar com isso. Isso. Então, muito obrigado.